Olá pessoal, my name is Antônia. Today I will be your English teacher. Bem, nas nossas aulas anteriores, vou passar aqueles recadinhos básicos, não é? Pega a sua apostila, o seu caderno, o seu material, deixa aí do lado, né? Já se organiza. Today I have a new partner. Hoje eu tenho um novo parceiro. Hello everyone, my name is João. I'll be here helping Antônia today. Meu nome é João, eu vou ajudar a Antônia hoje, ok? Bem, eu acho que vocês já se arrumaram, né? Já fizeram aí a parte de vocês, se organizaram. Eu vou pedir para vocês fazerem um mind map. Vocês já fizeram um mind map no caderno do aluno, mas eu não sei se vocês se recordam. Então eu vou pôr ali na tela um mind map para vocês. E depois, enquanto isso, vocês irão fazendo, eu vou passar as instruções e eu vou conversando com os seus teachers, ok? Bem, olha lá, reading strategies, leitura, estratégias de leitura. O que você vai fazer? Você vai escrever ali, naqueles balãozinhos, você vai fazer do jeito que você quer. Quais foram as estratégias de leitura que nós usamos nessas duas últimas aulas? Se você não lembrar de todas, não tem problema, tá? Você vai só apontando a que você achou mais importante para você, que você memorizou. Enquanto isso, vai já escrevendo no chat para nós começarmos a nossa aula, ok? E vai voltar em mim que eu vou conversar com os professores de vocês, certo? Não esqueçam de fazer aí a lição e os apontamentos. Teachers, eu achei muito legal a interação da aula passada. Vocês nos ajudaram no chat, falaram hello, hi, my name, né? I'm a teacher. Eu acho muito importante essa interação entre nós e vocês. Então, eu conto com a colaboração de vocês para nós termos uma aula mais interessante, alright? Como eu disse na aula anterior, eu costumo olhar lá no YouTube as dificuldades de vocês, as dúvidas para sanar. O que aconteceu? Foi muito bacana, João, porque eu não vi aquela pergunta básica, mas eu não sei inglês. Já acabamos com isso, né? Não teve essa pergunta. Mas teve alguns alunos que disseram, eu tento, teacher, ler e usar as estratégias de leitura, mas eu tenho dificuldade. Não tem problema, gente, é assim mesmo. É uma questão de prática. Quanto mais você praticar, quanto mais você exercitar, será melhor para você. E lembrando que as estratégias de leitura não é apenas para inglês, são para todas as disciplinas. E outra perguntinha que foi citada, um outro comentário, por que vocês falam português e inglês na aula e não falam só inglês? Nem nas nossas aulas nós não usamos o inglês 100% da aula, nós utilizamos comandos, não é, João? Exatamente, Né? vários comandos. Nós usamos vários comandos. Tem aquele comando que vocês odeiam. Teacher, may I go to the toilet, please? Né? Não vou mais no banheiro porque eu não quero perguntar em inglês. Então, a gente usa esses comandos nas nossas aulas. E nós falamos em português porque eu não sabia disso, eu descobri aqui no Centro de Mídias. Eu achei que o código para pessoas com deficiência auditiva fosse um código mundial, fosse um código para todas as línguas. E eu descobri que não é, que esse código é um para cada idioma específico. E se o tradutor, que é esse rapaz que está aqui embaixo, não souber o código de inglês, a pessoa que tem deficiência auditiva, ela não vai conseguir entender o que eu estou falando. Então, esse é o motivo que nós falamos português e inglês. Às vezes nós esquecemos, né? Mas, I'm sorry, me desculpe, mas nós vamos tentar melhorar, ok? Então, acho que eles já voltaram, né, João? Já responderam? Not really, Antônia. Ainda não? Olha, ninguém respondeu? Então tá certo. Eu vou agora, então, passar para o Mind Map para nós fazermos apontamentos. Eu gostaria da atenção de vocês na aula, ok? Olha lá o Mind Map. Pode colocar na tela para mim? O que nós estudamos? O skimming, que era aquela leitura rápida, o scanning, que é aquela leitura mais detalhada, e no scanning tem todas as outras estratégias. O using cognates, que foi a questão do cognato, que são as palavras parecidas com o português, using context, né, usando contexto. O que é isso? Era se você conhece o autor, a data que foi publicada, algo sobre referência, vai te ajudar. Using previous knowledge, usando conhecimento prévio, que é, por exemplo, nós trabalhamos poluição. Você já tinha o conhecimento prévio do que é poluição, o que causa poluição.
Make inference, fazer inferência. Uma aluna perguntou o que é fazer inferência. A professora de português, ela geralmente usa esse termo. A resposta está implícita e explícita no texto. Quando ela está implícita, você não sabe o significado, não está clara a resposta, você vai fazer a inferência, você vai pôr a sua opinião. Isso é inferência. Textual clues são as pistas textuais, é a gramática, a pontuação, né? Isso vai te ajudar muito, os prefixos e os sufixos. E a linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal é o que está escrito, e não verbal são as imagens, certo? Ok? Dê um print na tela para depois você organizar no seu caderno, certo? Então, agora nós vamos para o próximo slide. Eu trouxe agora para vocês um pequeno vídeo, né, que eu falei que eu ia focar nas respostas completas. Então, nós vamos começar com esse vídeo. É uma pequena técnica, observe bastante o que está escrito, para a gente praticar hoje aqui na nossa aula, ok? São 3 minutinhos de vídeo, não vão embora, voltem, né, que nós estaremos esperando por eles, né, João? Be waiting for you. Vou esperar vocês aqui. Bye, bye, see you later. Pay attention to the video. Hi everybody! Como nós estamos estudando estratégias de leitura e questions and answers, eu vou dar algumas dicas para você conseguir responder as questões sozinho e dando resposta completa. Eu peguei algumas questões de texto que nós trabalhamos. Então, a minha primeira pergunta é: What is the title? Qual é o título? O que eu vou fazer? Eu sempre tenho que localizar o verbo. É uma dica. Você localiza o verbo da pergunta. Aqui. O que vem antes do verbo, nesse caso aqui, é o double question. Double question. Eu corto ele não vai aparecer na resposta. O que vem depois do verbo é o sujeito. Então, o que eu faço? O sujeito da pergunta vai ser o sujeito da resposta. Certo? O verbo da pergunta vai ser o verbo da resposta. E a informação eu vou localizar lá no texto e vou colocar aqui. A outra questão, eu vou trabalhar o simple present to do. Do you know any superhero? Você conhece algum super-herói? Aqui no caso do do, eu sei que vocês já sabem que o do é o verbo auxiliar. O you é o sujeito. E o know é o quê? É o verbo principal. Então, é sempre a ordem. Auxiliar, o sujeito e o verbo principal. Então, eu vou dar uma resposta curta, short answer. Vou começar com yes. Yes. Você tem que prestar atenção se o sujeito vai ser direcionado para você, porque a resposta pode ser I ou we. No caso aqui está sendo direcionado para uma única pessoa, então o sujeito é I. O auxiliar da pergunta vai ser o auxiliar da resposta. Do you know any superhero? Yes, I do. Sim, eu conheço. Se for na negativa, no, mesmo processo. Sujeito vai ser I, auxiliar da pergunta, auxiliar da resposta, seguido do not. Eu fiz a contração aqui, mas se você quiser, você pode usar assim, certo? Terceira questão. Eu vou usar o did. What did you learn today? O que você aprendeu hoje? Mesma coisa. Vou localizar quem? Vou localizar o did, que é o auxiliar. O verbo auxiliar que está no passado. Depois do you é o sujeito. Depois do you vem o quê? Vem o verbo principal. O que vem antes do auxiliar, que é double question, ele não aparece na resposta. Então, vem double question, o did, que é o auxiliar, o sujeito da oração e o verbo principal. Eu vou dar a resposta curta. Vamos lá, colocar o quê? O what não aparece. O yes, né? Mesma coisa. E o vai ser o quê? I. Auxiliar da pergunta, auxiliar da resposta. E se fosse no? No, mesma coisa. You, I, eu. Auxiliar da pergunta, auxiliar da resposta, seguido da contração do not. Se eu quisesse, eu podia usar também did not.
espero ter ajudado vocês a ter autonomia para responder as questões sozinhos. Bye, bye. Bem, vocês gostaram do vídeo? É igualzinho esse que os professores mandam, né? Nós estamos aí inventando uma nova tecnologia. E o que eles acharam, João? O que eles responderam? A gente tem aqui a participação do Jean. Ele perguntou, né, sobre aquilo que você levantou, da linguagem de sinais, se ela muda de uma língua para outra, né? Então, como a professora já falou, muda sim, muda de uma língua para outra, cada língua tem a sua estrutura, então precisamos de estruturas diferentes também. Okay? E aí tem professores participando aqui, Antônio. O professor José Vitor, ele está aqui, está dizendo que está acompanhando a aula. Hi, teacher. Ele falou assim, good class, great. Thank Thank you. you. A aluna Tawane também falou, hello teacher, Tawane is present. E o Eduardo está aqui. Me too, eu também estou, né? Yeah, me too, we are here, very good. E o Eduardo também está aqui dizendo que está presente. Ok. Então agora, let's practice. Vamos praticar. Seguindo a nossa estratégia, vamos ver se vocês vão acertar. Qual é a primeira estratégia que nós vamos fazer agora? Skimming. Né? Lembram que era o skimming? É a leitura da imagem, a leitura do título. Você vai fazer o seu levantamento de hipótese relacionando a imagem com o título e vai verificar se realmente é aquilo. Vai olhar na fonte e verificar o gênero, tá certo? Então, o que você vai fazer agora? Você vai fazer este levantamento para nós descobrirmos o que será falado no texto. Vamos lá? Eu vou pôr o texto na lousa, na tela. Nós teremos 1 minuto para vocês fazerem essa localização. E pensem no processo, tá, gente? Análise da imagem primeiro, depois relaciona ao título, verifica se é esse o assunto e vai lá na fonte para você descobrir o gênero. 1 minutinho para vocês, ok? Fácil, né? Se você usou as técnicas de leitura, foi bem fácil. Então, vamos lá. Vamos começar pela imagem. Eles disseram que é a imagem, João? Sim, falaram aqui que tem médicos na imagem. Né? Se tem médicos na imagem, aí eu posso fazer. Opa, vai falar de medicina, vai falar da função do médico, pode falar de doenças. Aí não fica muito claro. O que eu vou fazer? Eu vou pegar nesse levantamento de hipótese, vou lá no meu título. Gente, je ne parle français, eu não falo francês. A parler anglais em português, só falo português e inglês, tá? Eu vou tentar ler ali o que está escrito, né? Que está em francês. We are Medicine Sans Frontiers, não sei, né? Então, vou relacionar ali ao título. Good. Eu vou olhar os cognatos. Olha lá, tem medicines, parece com inglês. Sans, parece também com português ali. Frontiers, olha lá, ó a raiz, front, né? Então, eu vou deduzir. O que eles deduziram? Sim, o Alisson colocou, o João também colocou. Médicos Sem Fronteiras. Então, vai falar sobre os médicos sem fronteira. Quando eu for ler o texto, olha, eu só olhei a imagem e o título, eu já sei qual é o assunto. Dá para eu dizer, olha lá, dá para eu dizer que eu não sei nada do texto, João? Ah, de jeito nenhum. Não dá, Bastante né, gente? palavra cognata ali, a gente tem que saber, né? Então, esse negócio de dizer eu não vou ler porque eu não sei, você não vai ler porque você não pratica as técnicas, ok? Agora, eu vou colocar 3 perguntinhas ali na tela. Eu esqueci de dizer que o texto está na apostila de vocês, na your hangout. Take your hangout, pega a sua apostila, open on page 105, abram na página 105, ó, ele está aqui, ó, tá? Eu vou colocar as 3 perguntas e vocês usem
o caderno do aluno, tá? E vocês vão procurar dar respostas completas, ó. Olha aqui. What is the title? Qual é o título? What kind of text is it? Qual é o gênero do texto? What is it about? Qual é o assunto? Então, vai ficar na tela essas 3 perguntas. Você vai... Depois eu vou contar. Tem um jingle para ajudar a responder isso aí, viu, João? Os meus alunos detestam quando eu canto, mas eu canto. Vocês vão ficar com essas 3 perguntinhas na tela e vocês vão procurar dar respostas completas, ok? See you later. Vejo vocês daqui a pouco. 1 minutinho só, hein? Enquanto o João vai ali coletando as informações de vocês, eu vou cantar, tá? Espero que ninguém fuja, tá certo? Eu vou morrer de vergonha aqui, mas eu sempre canto, porque eu acho que quando você canta uma musiquinha, dá para você memorizar. Então, olha lá. O que eu disse lá na regrinha com vocês? Primeira coisa, localiza o verbo, ó. O que vem antes do verbo, eu corto, né? Verbo, sujeito, tá certo? O que vem, que é o double question, ó, ele não aparece na resposta. O verbo e aqui é o título. Nesse caso, o título aqui é um substantivo. Eu posso trocar por um pronome, que é o it. Tá vendo? Eu posso fazer essas trocas aqui. Olha lá. Sujeito da pergunta, sujeito da resposta. Ó, verbo da pergunta, verbo da resposta. Canto mal, né, gente? Ia passar fome, mas tudo bem. Aí aqui tá o título. What is the title? Que eles responderam? Aqui, várias pessoas respondendo. O Luan, a Eduarda, a Larissa, o Jean escreveram a resposta bonitinha, do jeito que você pediu, Antônia. The title is... E o título do nosso texto. We are Médecins Sans Frontières. Agora, como eu não sei francês, é from. Para quem não sabe, francês tem um monte de acento, viu, gente? Tá certo? Mais do que em português. Mais que em português. Olha lá, what is the title? A mesma coisa. Localiza o verbo, ó. O que vem antes do verbo eu corto. O que vem depois do verbo é o sujeito. Sujeito da pergunta, sujeito da resposta, verbo da pergunta, verbo da resposta. Não vou ficar só eu aqui na sala, né? Qual é a resposta que eles deram? Para a segunda resposta ainda não estão escrevendo. Não conseguiram? Eles estão escrevendo da primeira ainda. Ainda da primeira? Sim. Então eu vou deixar aqui, né? Mas it is a informative text. Um texto informativo de cunho jornalístico, né? Tá lá num blog, tá certo? E aqui, what is it about? Vocês já responderam lá quando vocês fizeram o levantamento, né? Lá da imagem. Aqui, a mesma coisa, ó. O verbo eu localizo, o que vem antes do verbo eu corto, sujeito e o about é preposição. Aí vem sujeito da pergunta, sujeito da resposta, o verbo da pergunta, o verbo da resposta e a preposição about. O texto é sobre, e aí você vai dizer. Qual que é? Eles responderam? A
agora estão na segunda. A Nicole está falando aqui o texto informativo, então acertou, perfeito. Gente, vocês estão com delay aí? Tá Estamos meio com delay atrasado, aqui, hein? O pessoal está devagar na resposta hoje. Já? Qual é o assunto? Vocês responderam quando vocês olharam lá a imagem. Agora eles estão falando aqui pra gente, ó, medicina, foi a Daniela que passou, humanitarian help, a gente tem aqui Acho que a o Daniele, nome não não dá pra é? ver, a Daniele falou. Acho que foi a Daniele. Medical, humanitarian. Eu já ia escrevendo aqui no quadro. Antônia, tem a Laís aqui falando assim, teacher, canta mais. Ai, I'm sorry. Tem gente que tá pedindo pra você cantar mais. Gostaram Bom. da música? Isso é bom. Bom, se eu não der certo nisso aqui, gente, acho que eu vou cantar aí em algum lugar. Vocês entenderam, gente, como é mais fácil você usar as estratégias para localizar a resposta? Né? Começa a usar isso, ok? Então vamos lá para o próximo slide. Você vai passar para mim? Isso. Agora, o que nós vamos fazer? Né? Qual é o nosso prazo? Nós fizemos o skimming, que foi a leitura da imagem, bateu com o título, a fonte, descobrimos o assunto. Agora nós vamos usar o scanning. Lembra o que era o scanning? Buscar respostas específicas no Look texto. for specific information. Isso Very mesmo. good. Né? Olha lá. Então, você vai usar o conhecimento prévio, usar as pistas, fazer as inferências, olhar os cognatos, o prefixo e o sufixo, certo? E nós vamos responder essas 3 primeiras perguntas. O Aris, você pode ler, João? Sure. What is MSF? O que é MSF? Okay. What did they do? O que eles fizeram, fazem. E how many people are there in their team? Quantas pessoas existem no time deles? Essas 3 por enquanto, né, Antônio? Por enquanto. Vocês terão exatamente 3 minutinhos para responder essas perguntas. E detalhe, gente, respondam direitinho. Olha lá, localiza o sujeito, localiza o verbo. Torne isso um hábito para você ajudar. Nós estamos trabalhando essas 3 aulas para você ser independente e conseguir responder sozinho em casa, né, João? Né? Porque você está longe do seu professor, ele não vai poder te auxiliar e você precisa ter autonomia. Então, daqui 3 minutos nós nos vemos novamente. Alright? Sim, sim.
Bem, enquanto o teacher João coleta ali as respostas de vocês, eu vou recapitular a aula para aquele aluno que chegou atrasado, né? Nós estamos na aula de estratégias de leitura. Eu esqueci de falar as habilidades, mas as habilidades são as das aulas anteriores. Nós estamos trabalhando leitura e interpretação de textos de diferentes gêneros. O foco são as estratégias de leitura e hoje nós estamos abordando mais questions and answers, que é perguntas e respostas em inglês, dando resposta completa. Ok? E façam aí o mind map de vocês, façam os apontamentos necessários depois da aula, para você continuar usando as estratégias de leitura. Já, João, já responderam? Sim, tem várias perguntas aqui, já respondidas, a 1, a 2 e a 3. A maioria Wonderful! a maioria colocou aqui Medicina Sem Fronteira, em português, né? Porque em francês já ficou um pouquinho Já fica mais difícil. complicado. Je ne Mas parle colocaram francês. aqui. Ó, aqui. Vamos localizar. MSF, né? É o sujeito. Eu posso trocar por it, se eu quiser, né? Ó, o verbo, o sujeito, eu corto. Né? It, is. Aí o João vai falar o que é. Medicine Sans Frontières. Acho que é assim, não é? Medicine Sans Frontiers. Acho que é assim o Frontiers deles. Good. Né? And then we have what do they do? O que eles fazem? Many people wrote in English. Bastante pessoas responderam aqui em English. Uma delas é a Poliana. It's Wonderful. a group of doctors. They help careless people. Wonderful. Olha lá o auxiliar do. Lembra que o auxiliar do não aparece na resposta? Ó, certo? Quando ele é verbo, aí sim, tá certo? Ó, sujeito, o verbo, e aqui é auxiliar. Quando ele é auxiliar, ele não aparece na resposta. They, eu gostei da resposta da Poliana. O que ela respondeu? They help homeless people. Né? Os outros contribuíram mais? Gostei da Poliana, hein, Poliana? Espero que você não tenha pego no Google, hein? E vários responderam em inglês também, que eles they help careless people, so it's very good. Yeah? Okay. Agora, tem essa última? Yeah, how many people? They answer here. Antônia, eles responderam aqui também. Várias pessoas colocaram aqui tens of thousands. Aqui, ó, mesma coisa, ó, o verbo, aqui, né, o verbo e o sujeito, que é o there are aqui, né? Vou cortar o how many, ó lá, there are tens of thousands. Tens of thousands. Tá That's certo? Uhum. Se vocês observarem, fica mais fácil quando a gente decora o double question, que é isso que tá aqui, ó. Você tá vendo? Se eu decorar o how many, eu sei que o how many é quantidade. Eu vou lá no texto e procuro quantidade. Então, eu vou procurar um número, né? Se eu procuro um número lá, tá mais fácil para eu localizar a resposta. Sim, lógico. Agora, lembra da semana passada que eu falei? Se você não souber o que é o double question, você vai procurar uma palavra lá na pergunta e tenta localizar no texto. Vamos pôr o texto, por favor, diretor, para a gente localizar essas respostas aí no texto para eles olharem? Olha lá, what is MSF? Já está bem ali, né? No próprio título. No próprio título. Né? Aqui, what do they do? O que eles fazem? Deixa eu ver aqui, aonde que linha tá? Sou meio cega, João. Onde que tá a linha? Isso, olha lá, ó. We provide medical assistance to people affected by conflict, epidemics, disasters. Lots of words similar to Portuguese. Bastante palavras parecidas com o português aí. Isso, dá pra gente assistência, ó, igualzinho ali ao português. A terceira, how many thousands? Acho que tá lá no final. Não. Na linha 5 ali. Na linha 5. Our team are made of tens of thousands of health professionals, logistics and staff. Muito fácil, não é? Você usou. Eu vou fazer o percurso que eu acho que você fez. Você já tinha feito a leitura da imagem, do skimming, aí você foi lá, pegou o texto, usou os cognatos, fez a leitura, as palavras que você não conhecia, você leu o parágrafo e fez aquela ideia geral do texto e pulou aquela palavra.
né, e fez a compreensão, usou os prefixos e os sufixos, fez a inferência, você conhecia, tinha o conhecimento prévio do que é o Médecins Sans Frontières, que são os Médicos Sem Fronteiras, tem aí comercial deles, arrecadando fundos, né, e nesse momento que nós estamos vivendo, eles estão ajudando vários outros países. Então, você já tem todo um conhecimento de mundo. Usou as estruturas linguísticas, né, e você conseguiu chegar. Agora, a leitura parou aí? Não. Você fez a primeira leitura, né, João? Só a primeira leitura. Só a primeira leitura. A segunda, né? Porque leu a imagem, leu todo o título, a segunda. Agora, você já leu o texto, o que você vai fazer? Você vai parar, vai ler novamente, você vai pegar, vai marcar aquelas palavras que você desconhece, e aí você vai procurar no dicionário. Você vai improve your abilities, você vai melhorar as suas habilidades, né? Você vai aumentar o seu vocabulário. E eu sempre falo para os meus alunos, chegou em casa, pega o seu caderno, decora, pega as palavras, decora pelo menos 4 naquele dia que você aprendeu. Faz um banco de palavras na sua memória. E você vai aguardando aquelas palavras e você vai aumentando o seu vocabulário. Certo? Semana passada, João, I did a challenger. Eu dei um desafio. Ninguém ganhou. Really? No winners. Sem vencedores. 1 to me. 1 point to me. Okay, tem um ponto para mim. You 0 for you. 0 para vocês. Então, como eu tô boazinha hoje, eu vou dar um desafio para eles. Perfeito. Vamos ver se eles acham. Então, vai ser a mesma coisa da semana passada. O diretor vai bloquear o chat vai ficar bloqueado a partir de agora. Eu vou pôr a pergunta no Flipchart. Eu vou ler a pergunta. Você vai ter 1 minuto para localizar essa pergunta no texto. Rapidinho, porque a pergunta tá fácil. Né? Isso daí é estratégia do scan. Nós vamos buscar uma informação específica no texto. O chat vai abrir, vai ficar 1 minuto aberto. Você vai pôr a letrinha ali, vai fechar, porque eu quero ver quem vai ser o vencedor. Certo? Posso colocar? Tá fechado o chat? Chat fechado. Chat fechado. Vamos lá. Quem souber o que é when já matou a resposta. When was MSF founded? Não vou falar o significado, vou falar por causa dos meninos de Libra, quando eles foram fundados, quando foi fundada essa organização. 1 minute to you. Ok, vamos ver. Eu vou dar aqui um tempinho de 1 minuto. Né? Daqui 1 minuto o chat fecha. Enquanto isso, eu vou falando aqui a pergunta, né? Nós vamos falando da pergunta, vai dando um tempinho ali para o João localizar o vencedor. Who is the winner? Vamos abrir o chat agora, vamos ver quem vai ser o winner. Um monte respondeu aqui, ó. Mas quem apareceu primeiro pra gente, com a resposta correta, 1971, 1971, Gabriel. Gabriel, congratulations, Gabriel.
today you are the winner. Você hoje é o Gabriel. vencedor. Mas também, gente, que pergunta fácil, né? Essa foi fácil. Eu dei uma canja para vocês hoje. Fiquei com pena que eu fui malvada na outra aula, ok? Então, para terminar a aula das estratégias de leitura, tem algumas perguntinhas no caderno de vocês, inclusive uma que eu tirei, ó, da apostila de vocês. Tá aqui, ó. Tá? Vocês podem continuar respondendo. Aqui é um mind map do Hero, né? Que continua com a mesma sequência do Super Hero. Então, você também pode fazer o mind map. Isso aqui também é um mind map. Aqui na página 106, na página 106, ele está perguntando: What is the text about? Qual é o assunto do texto? Tá certo? Ali está o assunto. Você vai responder in pairs, organize and point the important information. Você vai organizar, na sua grau de importância, quais são os pontos mais importantes do texto que você leu, né? Aí você vai fazer um mapinha lá, bonitinho, que é para ajudar você a responder a questão 6. Você tem que formular uma sentença. Write a paragraph about the different types of hero. Você vai fazer uma sentença falando sobre os diferentes tipos de heróis. Tá certo? Que foi que nós trabalhamos nas aulas anteriores. Trabalhamos os heróis fictícios, depois os heróis da vida real. E aí você vai fazer os seus levantamentos e vai criar uma frase sobre isso. Agora eu vou colocar ali na tela uma sugestão de atividade para os professores. É uma sugestão, não é uma obrigatoriedade, ok? Pode passar. Pode passar. Isso, ó. Aqui seria você pesquisar alguma organização na sua cidade, né? Então, você vai montar um headline, que é um título legal, uma imagem relacionada. Você vai fazer o quê? About them, você vai falar sobre essa organização. What do they do? O que eles fazem? Where they work? Onde que eles atuam? Né? Donations, qual é o tipo de doações que eles recebem. Então, você vai fazer uma coisinha simples. Ah, não tenho notebook, não tenho um PC? Faz à mão mesmo, como a gente faz na escola, tá certo? Pode usar uma folha de sulfite. Folha de sulfite, faz a criação que você quiser e veja com o seu teacher o que ele acha disso, como é que ele vai fazer. O que é dado aqui, eu peço para os meus alunos fazerem e a gente posta lá no Google Classroom, certo? Sim, e como tem vários professores participando, né, a gente vê aqui no chat que eles estão aí ativos também, então eles podem conversar com os alunos deles e fazer um combinado legal, né? Tira uma foto do caderno do aluno, manda a foto para o professor, pelo Google Classroom, o que vocês têm lá de contato. Acho que funciona bem. Funciona né? bem. Funciona bem assim, e aí vai depender do combinado que você tem com o seu professor, é lógico. Né? Vocês têm as atividades que os professores já estão mandando para vocês também, então vamos tentar fazer aí um pouquinho de cada coisa, ok? Ok? Vamos terminar nossos 3 blocos de aula, que são de estratégias de leitura. E tinha uma pergunta na apostila de vocês, que eu não me lembro mais perfeitamente, mas ela é mais ou menos assim. Who is your real superhero? Quem é o passado? Eu falei que um dos meus super-heróis da vida real era a Malala. Hoje, eu quero dizer, you are my superheroes. Vocês são meus super-heróis. Os teachers. Porque no dia 16 de março, nós fomos surpreendidos com um shutdown. Né? E nós tivemos que nos tornar youtubers, produtores de vídeo, né? E vivermos uma realidade que é fora da nossa. E estamos, de todas as formas, tentando manter a educação. E a você, aluno, que escuta tanto na escola o que é ser protagonista, né? Agora você está sendo protagonista do seu conhecimento. Você está organizando o seu horário, seu vocabulário, né? Criando uma rotina para você continuar aprendendo. You are my superheroes. Vocês são os meus heróis. Ok? Bye, bye. Bye, bye, people.